Olá, pessoal, boa noite. Estão me escutando aí? Todo mundo escutando? Vou aumentar meu som aqui. Opa! Dá mais 2 minutinhos aqui, só terminar os ajustes e a gente já inicia. Boa noite, Guilherme, Gerfred, Dado. Boa noite a todos. Espera aí. Bom, vamos lá. Pessoal, boa segunda, né? Acho que nossa penúltima, mais 3 semaninhas para terminar um ano. Um anozinho que, com certeza, não foi um ano desafiador e diferente para a humanidade toda, né? Mas acho que, graças a Deus, chegamos todo mundo aqui. E agora é se preparar para 2021. Se preparar para começar um 2021 com o pé direito, começar já bem alinhado com os objetivos, né? Com as empresas, com tudo que a gente quer fazer. A gente sabe que, se não se preparar, se a gente deixar tudo para a última hora, não tiver com tudo organizado, a gente acaba perdendo grandes oportunidades que vão surgindo ao longo do ano. Então, a ideia hoje foi realmente chamar aqui um grupo de empreendedores, né? A gente fez, em novembro, a gente iniciou uma nova turma do Método I100 e sobrou muita dúvida. A gente não iria fazer mais nada esse ano, porque já está meio no final, a gente já ter feito em novembro, mas como teve muita demanda, muita gente querendo entender mais, muita gente passando por esse desafio, falei, bom, vamos marcar mais umas aulas, mais um bate-papo para poder passar um pouco da experiência, né, e passar como que a gente pode colaborar nos negócios de vocês, tanto para tirar do zero, para escalar. Então, esse é o objetivo aqui dessas nossas masterclass. Eu enviei, não sei, todo mundo aí está no grupo de WhatsApp, vocês têm recebido os materiais? Sim. Se você abrir o microfone, falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Daqui a pouco a gente... Sim, recebemos. Opa, coisa boa. Luiz, bem-vindo, Luiz. Obrigado. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Então é isso aí. Então a gente vai começar. Hoje vai ser uma aula bem prática mesmo. Bem objetivo aí com o tema. Nas aulas, no vídeo que eu mandei, né, e nas outras aulas, quem já me conhece, quem já participa, depois a gente repassa nos grupos para vocês entenderem, né, assim, o meu histórico, por que eu consigo ajudar vocês a se estruturarem nesse momento de captação. Eu já faço captar, já fiz literalmente algumas centenas de milhões de reais em captações, mas desde o início, assim, comecei captando 10 mil reais, 20 mil, né, trazer um amigo como sócio, trazer família como sócios. Então, eu já tive todo tipo de negócio com sócios, com investidores, até sofisticar o produto, né, a empresa, e ter realmente investidores de grande porte, fundos de investimento. E o que eu pude perceber ao longo de todos esses anos, todas essas empresas, que já foram aí 16 empresas, com 3 exits, é que o processo ele é sempre o mesmo, a coisa não muda, né? O que você faz, o que você precisa passar quando você quer captar recurso, o que eu digo é que a captação de recursos, você está trazendo um sócio, basicamente trazer um sócio que acredita no seu negócio, que acredita no seu potencial e que está disposto a investir um recurso naquilo, está disposto a investir um recurso no seu negócio. Então, mais do que investir no seu negócio, ele está investindo em você, ele está acreditando que você é uma pessoa séria, honesta, com potencial para conseguir, para que ele tenha essa confiança suficiente para investir recurso dele ou de terceiros, né? Muitas vezes são recursos de terceiros, né? Fundos
administram recursos de outras pessoas, de outras empresas, de outras pessoas físicas, para colocar esse dinheiro na sua empresa. E esse processo todo, ele acontece, existe uma série de fases, né? O que eu digo é que um processo de captação, ele funciona como se fosse um filme. Ele tem ali o início, o meio e o fim, e você tem que estar durante todo esse filme, durante todo esse processo, correspondendo às expectativas desse investidor, correspondendo, ordenando a expectativa, né? Coordenando a expectativa, fazendo isso de maneira com que esse investidor, desde a primeira vez que você fala com ele, desde a primeira vez que você é apresentado a esse investidor, que você não perca nenhuma dessas oportunidades, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é muito escasso. Aliás, mais uma razão para me agradecer a todos vocês por estarem aqui. A gente sabe que o tempo de cada um é escasso, e quando você consegue uma oportunidade com um potencial investidor, você tem que tirar o máximo dessa oportunidade. E essa oportunidade, muitas vezes, ela não acontece de forma ordenada, né? Não é uma reunião que você agendou, você vai lá e começa a falar. Geralmente, para você conseguir essa primeira reunião, você já vai ter que, geralmente, tem enviado algum material, você já vai ter que ter mostrado alguma coisa, porque é muito difícil você ligar para uma pessoa, principalmente as que você não conhece, e falar, ó, quero bater um papo, e a pessoa te receber. Ela vai querer saber sobre o que se trata, o que é o negócio, ela vai querer dar uma olhada antes, vai ver se isso encaixa no perfil de negócio que ela está buscando, e a partir daí ela vai marcar uma primeira reunião, uma segunda, e a coisa evolui. Então, durante uma captação, outro ponto que é muito importante é que nunca você vai fazer uma reunião ou mandar um e-mail, nada disso, e vai ter um investimento. Esse processo ele leva 60, 90 dias, 100 dias, e em vários casos levam até mais do que isso. Porque quem tem uma empresa, uma startup de tecnologia, que queima caixa, que vai precisar fazer várias rodadas de captação, esse processo de captação ele é constante. Então, a pessoa vai fazer uma captação de um seed, do anjo, né, de um Friends and Family, e a hora que ela termina esse processo, ela já está iniciando a conversar com outras pessoas para o próximo passo, para o próximo momento. Então, aqui ao longo desses 3 dias, a gente vai falar sobre todas essas possibilidades, sobre como isso tudo funciona, sobre como que você prepara o material, como que você tem um material bacana para você poder apresentar, como que você prepara o seu roadshow, né? Como que você prepara saber quem são os fundos, com quem que você vai falar, né? Como que você vai gerar o que a gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, que é uma força poderosa que os fundos morrem de medo, porque o dinheiro deles é para investir e eles não querem ficar de fora de grandes investimentos, né? Todos os que ficaram de fora de uns Facebook, Google, dessas mega empresas que deram muito certo, obviamente se arrependem de não terem investido, porque eles, naquele momento, não viram como uma grande oportunidade. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão trilhar cada passo desse caminho. E, por fim, nós vamos falar, a partir do momento que você já tem o material, você conseguiu organizar um roadshow, né, que é essa visita aos fundos, conversar com esses fundos, e a partir do momento que você conseguiu um term sheet, né, que a gente vai falar sobre ele, que é um documento de investimento, como que você não perde, né? Quem pesca sabe que você está no barco, aí você pega a isca, joga na vara, tá lá pescando, mas se na hora que o peixe vier, você não fisgar ele direito ali, ele escapa. Então, o que eu vou ensinar para vocês, que eu vou passar para vocês ao longo desses dias, é como que você não deixa esse peixe escapar no último segundo. E para isso é fundamental que vocês conheçam bem a fundo como que funcionam esses contratos de term sheet, né? Ou proposta de investimento, ou MOU, tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. É um contrato de uma proposta de investimento. Como que vocês negociam isso de maneira que vocês não percam a oportunidade e o investidor, e como segundo ponto, quando isso der certo, que vocês tenham ganhos expressivos numa futura venda da empresa, em algum evento futuro, porque o que acontece muitas vezes é de você assinar no desespero, né, porque está sem caixa na empresa, você assinar um tipo de contrato desse e você, ao final, sai sem nada. A gente vê vários casos de grandes empresas, né, empresas que foram vendidas por centenas de milhões, bilhões às vezes, e que os founders acabaram saindo sem nada ou com muito pouco, porque eles assinaram no início um tipo de contrato,
onde o investidor tinha que ser pago múltiplas vezes, com juro, correção, uma série de pontos que a gente vai tratar aí, né, que são as preferências de liquidação e outros pontos, que fazem com que você, ao final, você não saiba hoje ainda quando você assina o contrato, mas no final, a hora que você chegar lá, que você cruzar essa reta, você pode correr o risco de sair sem nada. Então, o objetivo é a gente passar por todos esses pontos e tirar as dúvidas. Então, aqui, a princípio, eu vou passar com vocês, que nós vamos iniciar hoje, nós vamos falar bastante sobre a preparação, eu vou dar um overview geral dos tipos de perfil de fundo, de investimento, das fases, dos momentos, nós vamos passar por tudo isso, depois eu vou tirar dúvidas e perguntas, né? Então, quem tiver pergunta aí ao final vai poder liberar o microfone e fazer as perguntas relativas ao que nós estamos falando aqui, e a gente vai seguir dessa maneira. Então, vamos lá. Eu vou começar, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, para a gente poder facilitar o aprendizado. Deixa eu compartilhar aqui. Tem tela 1 e tela 2. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Semana da captação. Então, vamos lá, pessoal. Acho que o primeiro ponto que é importante a gente entender, e aqui quando eu falo de startup, seja ela uma startup, né? O que é uma startup? Uma startup é uma empresa que tem um potencial de rápido crescimento em escala. Boa parte delas está no ramo de tecnologia, mas muitas são de economia tradicional também. No entanto, caso a sua empresa seja uma empresa tradicional, né, uma empresa de serviço, de indústria, não muda muita coisa, não muda quase nada. O que muda são os tipos de investidores específicos para aquele negócio. Mas o processo, no entanto, de preparação, de organizar o roadshow, de negociar, ele é todo o mesmo. Como eu disse, ao longo desses desde 99 até agora, eu venho empreendendo com uma série de empresas. Eu já tive empresas de todo tipo vocês imaginarem, exportação, moda, loteria online, BB Store, né, que foi a maior, onde a gente captou aí mais de 105 milhões de dólares, compramos um concorrente, agrotech, tinha uma série de negócios, e eu digo para vocês, é a mesma coisa, não muda o processo. Então, aqui eu vou falar de fases da startup, caso você tenha uma empresa que não seja considerada uma startup de tecnologia, é a mesma coisa também. Mas aqui nós estamos falando de startup porque a diferença com relação à captação é que a startup requer várias captações, porque ela queima muito caixa, muito recurso durante esse crescimento. Empresas tradicionais, elas queimam menos caixa, e várias vezes elas começam a dar lucro num curto espaço de tempo, então você não vai precisar fazer essa captação tantas vezes. Mas então, a gente falando das fases da startup. Por que é importante você saber as fases da startup? Porque tudo que você vai fazer com relação à sua elaboração do seu plano de negócio, né, elaboração do seu material, e consequentemente, os investidores específicos para aquele material, eles estão diretamente relacionados à fase que você está. Porque tem investidores que vão pôr 50 mil, 100 mil, que estão no início ali, né, o Friends and Family, o Anjo. Tem investidores já seed, que eles vão colocar cheques até 2 milhões. Tem investidores série A, que vão para acima de 2, 5, e assim sucessivamente. Então, a gente vai falar sobre as fases, e eu vou mostrar para vocês como são relacionadas essas fases das startups para o tipo de investidores. Então, a primeira fase de uma startup, né, a hora que você sai do zero, é a fase da concepção. É a fase que você está desenhando aquele escopo, você está desenhando o todo. Você às vezes não tem nada, você tem uma ideia. Aí depois dessa ideia você vai começar a passar para um PowerPoint, né? Você vai começar a estruturar um plano do que aquilo vai ser. Depois daquilo, você vai fazer o que a gente chama de MVP, né? Minimum Viable Product, ou um protótipo funcional, que é o quê? É uma versão simplificada do seu produto, que ela funcione, mas ela é simples, ela é sem muita feature, sem muita coisa. E a partir daí você vai testar o mercado. Então, a primeira fase é essa fase da concepção.
uma vez que você fez essa fase da concepção, você vai passar para uma segunda fase, né, que é o início. Então, ali você já tem um MVP, já tem um produto, já tem alguma coisa ali, e você vai começar a buscar... Opa, avancei aqui sem querer. E você vai começar a crescer, buscar clientes, validar o seu modelo de negócio, né? Buscar o que a gente chama de Product Market Fit, que significa o seu produto já tem um market fit, já ser aderente, você já tem os primeiros clientes, você já tem pessoas dispostas a pagarem algo pelo seu produto. Então, essa é uma segunda fase. A terceira fase é a fase da escalada. Então, ela é a fase onde a empresa já tem cliente, já tem produto e você precisa dar aquele crescimento. Então, nesse momento, geralmente, você vai precisar de muito recurso para marketing, para a equipe comercial e para a equipe administrativa, né? Crescer a empresa, ter mais pessoas para fazerem mais funções, porque a empresa atender os clientes, deixar os clientes satisfeitos, fazer toda essa parte. Depois a gente tem a fase mais avançada, uma empresa já consolidada, mas que ainda em rápido crescimento, e depois isso chega na fase da maturidade, que é uma fase onde a empresa ela cresce menos, mas já é uma empresa muito grande e tudo. Então, eu fiz essa pirâmide e ela entra em comparação com essa segunda pirâmide aqui, onde a gente relaciona o tipo de investidor, o tipo de potencial investidor para cada fase dessa empresa. Então, como eu disse aqui, nessa fase da concepção, quem que são as pessoas que investem nesse tipo de empresa, nesse início? Tem os friends and family, né, amigos e familiares, que friends and family, isso vai depender do seu nível de relacionamento social e tudo, porque são seus friends and family. E a gente tem os anjos, né, investidores anjos. Essa turma geralmente investe em empresa em concepção e início. Então, obviamente, quanto que você vai precisar para essa fase, né? A gente vai chegar lá, como que você calcula isso tudo. Por enquanto, eu estou dando um overview geral. Depois que você chegou, você tem seu deck, seu business plan, você sabe quando você vai precisar. Você for abrir, por exemplo, um restaurante. Você orçou lá, viu que você vai gastar 500 mil reais nesse restaurante. Ou você vai fazer um predinho, ou vai fazer uma pequena construção, ou vai abrir uma loja, ou vai abrir um aplicativo, ou qualquer coisa. Você vai chegar nesse valor. Aí você vai atrás de buscar quem são os friends and family possíveis que você pode ter ou não, ou os investidores anjos. Investidores anjos, pessoal, nada mais são do que pessoas físicas que têm dinheiro. Então, é um empresário que tem, sei lá, 1 milhão e ele está disposto a investir 100 mil reais em startups. Você tem executivos, você tem uma série de pessoas que têm recurso e que hoje, com essa taxa de juro que a gente sabe, né? A taxa de juro hoje, ela está, se você pegar a inflação, chega a ficar negativo, né? Então, ela está muito baixa. Então, a pessoa não adianta mais pôr dinheiro no banco, igual a gente deixava, no CDI, aquelas coisas, porque não rende nada. Então, o que quem tem dinheiro quer? Quer renda daquela receita, daquele recurso. Então, onde ele vai investir? Banco não tem opção boa. Ele vai investir na bolsa, uma opção. A outra opção, ele vai empreender ele mesmo, abrindo um novo negócio, ou vai investir no negócio de algum amigo, de algum conhecido, né? Que aí seria o Friends and Family, ou ele vai investir em startup. E por isso que a gente vê que esse ano a gente teve um recorde absoluto de investimentos em startup. Mesmo com a crise, com a pandemia, com tudo, chegaram a mais de 12 bilhões de reais o volume de investimento em startup. Foi recorde histórico de investimento no Brasil e no mundo. Porque duas coisas, são dois fatores, né? O primeiro fator é a taxa de juro baixa, e o segundo fator é que em 3 meses esse ano, né, nos 3 primeiros meses da pandemia, a digitalização das empresas, né, ou seja, todo mundo que está envolvido com algum processo de digitalização da empresa, virou o foco principal. Então, essas empresas estão investindo, esses investidores estão colocando dinheiro nessas empresas, nessas startups. Então... Ô, Léo, só uma pergunta rápida. Qual o valor desse investimento no Brasil? 12 bilhões. De reais, né? De reais. Beleza, obrigado. Foi investimento esse ano. Depois eu vou passar para vocês alguns artigos lá no grupo de WhatsApp. Beleza. Tá? Então, o que está acontecendo é isso. Esse investimento está migrando. Aí, vamos lá, se você já tem uma empresa que ela já está rodando, ela já fatura aí um volume aí, sei lá, 5, 10 milhões por ano, e você vai precisar de um volume de recursos maiores aí, a partir de 2, 3 milhões. Aí você vai chegar no segundo nível de investidor, que é o que a gente chama de investidores semente.
Quem que são esses investidores semente, né? Investidores sementes, eles são eles já passam a ser um fundo, porque anjos, muitas vezes eu posso pegar, eu invisto, eu faço investimento anjo, eu falo, por exemplo, eu tenho 100 mil reais para investir anjo, só que, pô, eu vou colocar esses 100 mil em uma empresa só, se ela der errado, eu perco tudo. Então, o que eu faço? Eu chamo 10 amigos, falo, ó, cada um põe 100 mil, a gente abre um fundo, né? Chama um clube de investimento. A gente abre esse clube de investimento e cada um põe 100 mil e nós vamos investir, por exemplo, em 20 empresas, 50 mil em cada uma. Porque aí a gente dilui o nosso risco. Então, todo mundo entra nas que quer, alguns não vão entrar em umas, não vão entrar em outras, mas cada um entra naquela que quer. E a partir daí, a gente investe nessas 20. É uma tese de um grupo de anjos, por exemplo. Então, existem aí um volume muito grande de grupos de investidores anjos. Segundo a Associação Anjos do Brasil, são mais de 40 mil pessoas no Brasil, empreendedores, empresários, famílias, dispostas a fazer investimento anjo no Brasil. Então, esse número é estimado próximo de 3 bilhões de recursos disponíveis. Alguém falou alguma coisa? Não, sou eu, Mário César. Ô, Mário. Uma pergunta dentro disso, se não couber, não tem problema não, é só depois você relacionar. Olha só, eu queria saber, uma startup, unicórnio, aonde ela que se correlaciona com um MVP, certo? E quando ela pode ser considerada um unicórnio. Por quê? Porque o meu equipamento ele já foi validado por todos os atletas. Eu atuo hoje no mercado de futebol, que ele é, né, uma coisa absurda de grande, né? Então, eu queria saber essa relação. Por quê? Porque eu queria saber como é muito válido esse curso, essa aula que você está dando, porque direciona a gente ao investimento certo, ou procurar o cliente, o investidor certo. Então, a minha startup, para mim, dentro do que todas as lives que eu já vi, tudo que eu estudei sobre startup, ela é muito promissora. Então, eu queria ver a inserção de investidores certos para captar, você entendeu? Entendi. Por isso que é muito válido o que você está falando. Bacana. Sim. Vou te responder e, assim, ao fim dessa apresentação, você vai entender bem melhor. Mas te respondendo, unicórnio, ele é simplesmente um termo para uma startup que vale mais do que $1 bilhão. Se a empresa vale mais do que $1 bilhão, ela é considerada uma startup. Como que ela vai valer mais do que $1 bilhão? Quando alguém estiver disposto a colocar dinheiro nela num valuation de $1 bilhão. Então, aí falou, é um unicórnio, porque aí vai divulgar, está fazendo a série C, captou $100 milhões, é um valuation de 900 milhões. Então, ela 900, a gente vai falar de pre-money, post-money, mas chegou a $1 bi, falou, essa empresa é um unicórnio. Então, se puder depois eu demonstrar você vai ver como que ela se... Não, ao longo dessa semana, na hora que a gente terminar essas aulas todas, aí a gente vai abrir esse papo para poder falar do próprio negócio e ver como que a gente ajuda tudo aqui. Tá, desculpa atrapalhar aí. Imagina. Então, pessoal, o segundo nível é o investidor semente, né? O seed money. Então, o que muda do anjo para o semente? O semente já são tickets maiores, né? Eles investem mais. E por que eles investem mais? Porque imagina um fundo, por exemplo, o fundo Astela, ele é considerado semente, de seed investor. Eles têm 400 milhões de reais. Pô, se você ficar investindo 100 mil reais, você não tem equipe para olhar esse tanto de coisa. Então, eles determinam que eles querem entrar em empresa que está na fase de escalada, início, escalada e growth, né, de crescimento ali. Isso é uma determinação que cada um faz, né, o perfil. Então, você imagina uma corrida de bastão, né? Os Friends and Family e Anjos estão naquele início, aí depois eles passam o bastão para o investidor semente, depois que passa para o Venture Capital, depois que passa para o Private Equity, IPO, esse tipo de coisa. Então, são fases. Então, eles estão diretamente relacionados à fase da empresa. Então, quando você vai conversar, você quer captar 100 mil reais, não adianta você ir num fundo de venture e querer apresentar um negócio para ele. Ele vai falar, volta daqui 2 anos, 3 anos. O meu cheque mínimo é 5 milhões, é 10 milhões. E da mesma forma, o contrário, não adianta você chegar num anjo e falar, preciso de 10 milhões. Você fala, não tem 10 milhões, tem 1 milhão no fundo inteiro. Então, eu invisto no máximo 100, 200 mil reais. Então, vocês vão perceber que existe essa correlação. E vocês saberem disso, a gente vai entrar mais a fundo no Roadshow, vai fazer com que vocês ganhem tempo e eficiência na captação. Porque tempo, pessoal, é vital, né? Principalmente para uma empresa que não gera caixa, que você precisa de recurso.
Se você perder tempo, se você perder seu tempo falando com pessoas erradas, com fundo errado, isso vai drenando sua energia e vai gastando seu dinheiro até que chega um ponto que talvez você tenha que desistir do negócio, tenha que fechar e procurar um emprego ou fazer outra coisa da vida, porque você não conseguiu um investidor. E muitas vezes você não conseguiu por quê? Porque você estava falando com um tipo de investidor errado, ou você tinha o tipo de material mal elaborado. Então, a gente vai cobrir todos esses pontos. Então, esse timing, esse ajuste, essa conversão, ela é fundamental. Esse volume de investimento de seed money também varia, porque o dólar está tão alto agora, né? Antigamente, 4, 5 anos atrás, o dólar estava 2,5, 3, o seed é $1 milhão, mais ou menos. Então, de 1 a 2. Então, hoje você pegar $2 milhões, o que é seed para eles, para nós já está dando $10 milhões, que seria um investimento de venture, série A aqui no Brasil. Mas não se apegue muito vocês entenderem o fluxo, como que isso acontece. Então, dali a gente vai para o private equity, né, que não é o caso de ninguém aqui, que é quando sua empresa já está muito grande, aí você pode abrir um IPO, ou você pode vender essa empresa para um fundo de private equity. O que é um ponto muito importante de vocês entenderem nessa jornada aqui? Um ponto muito importante é que o que o investidor de venture, seed ou anjo olha numa empresa é muito diferente de o que o investidor de private equity olha numa empresa. Por quê? Porque o que o investidor de private equity ou um banco de investimento, esse pessoal quer? Eles querem comprar uma empresa já madura, que gere caixa, e eles querem tirar dividendos dessa empresa ao longo do tempo. E, obviamente, que essa empresa vai se valorizando, vai crescendo sustentavelmente, e eles vão eles vão tendo retorno sobre o investimento dele com o lucro da empresa. É da mesma forma uma empresa tradicional. Você investir num restaurante aí R$500 mil, você quer que ao longo de 5 anos você retorne esse dinheiro, né? Você investiu 2 milhões, dependendo conforme for, você quer que aquele dinheiro retorne ao longo dos anos para ele te gerando uma renda. Isso é o que o private equity busca. Investidores de venture, de seed e anjos, né? Eles não buscam isso. Eles buscam empresa de rápido crescimento para que aquele percentual que eles tenham na empresa se valorize rapidamente. E o ganho dele está na valorização do equity e não no retorno do lucro. Até porque essas empresas não dão lucro nesse momento. Então, eles querem o quê? Colocar 1 milhão numa empresa. Vamos imaginar um valuation de 4 milhões. Então, 4 milhões mais 1, 5. Né? A gente chama que o pre-money, antes de entrar o dinheiro, é 4 milhões. Ele colocou 1 milhão, o post-money é 5, 4 mais 1. Então, quem entrou com 1 fica com 20%, quem entrou com 4, que são os empreendedores, ficam com 80%. O que eles querem? Eles querem que daqui 1 ano, 2 anos, essa empresa que está valendo 5 milhões esteja valendo 50 milhões. E ele tem 20% de 50 milhões, ele tem 10 milhões. Então, aquele 1 dele virou 10. Então, é isso que ele quer. Então, para isso, ele vai buscar uma empresa que ele vê potencial de rápido crescimento. E, para isso, a gente vai entender logo mais o que significa uma empresa de rápido crescimento nesse negócio. Por que é importante? O pessoal sempre fala o mercado. Não adianta você criar uma startup de tecnologia que tem um potencial de rápido crescimento num mercado muito pequeno, onde você pode ter 1.000 clientes, 2.000, onde você vai faturar no máximo o mercado todo é um mercado de 50 milhões, 100 milhões. Então, é um tipo de coisa muito pequeno para ter esse tipo de valorização. Então, é importante alinhar isso aí dentro do conhecimento. Então, aqui você vê do lado esquerdo, né, nós temos a fase da startup, do lado direito nós temos os tipos de fundos, os tipos de investidores. Então, o que correlaciona... Eu gostaria de tirar uma dúvida, é possível? Pode, fica à vontade. Por favor, eu sou muito básico sobre isso, tá? Então, assim, você citou que em relação a essa escalada, né, de investidores, né, cada tipo de investidor, então, vai passando bastão, né? Como é que é isso? Você vai levando junto os sócios até o final? Geralmente, sim. Acontece, às vezes, em algum momento, de alguns sócios saírem, venderem a participação deles, né? O que a gente chama, a hora que você vai receber um investimento numa startup, esse investimento, ele geralmente, né, 99% das vezes, ele entra 100% da empresa, né? O empreendedor não pega dinheiro desses investimentos. O dinheiro entra na empresa. Então, o que acontece quando a empresa geralmente já está num estágio mais maduro, já está indo para, sei lá, uma série B, série C,
Às vezes, acontece de os investidores anjos ou seed money que entraram lá atrás negociarem com o novo investidor, falar, ó, eu quero sair, eu quero vender minha participação, você compra minha participação? Pode acontecer nesses casos deles comprarem. Aí eles vão dar um desconto sobre o valuation da empresa naquele momento e podem ser que eles comprem, mas não é uma obrigatoriedade. Se o novo investidor falar, não, 100% do meu recurso eu quero que ele vá para a empresa, não quero que dê saída para nenhum sócio. Aí eles vão continuar indo e vão sendo diluídos junto com o empreendedor, né, durante as próximas rodadas. Tá, obrigado. Tá? Então, o que acontece ao longo desse período, né? Se você tem um perfil de empresa, um estágio de empresa de um lado, do outro lado você tem perfil de investidor. Você tem que saber como que você fala com cada tipo de investidor e o que você mostra para cada tipo desses investidores. Porque não adianta a gente pegar uma analogia aqui, né, eu gosto de fazer essa analogia com um bebê, um ser humano, né? Uma criança, um bebê que acabou de nascer. Não adianta você esperar desse bebê que ele saia andando, que ele fale, né, que ele faça nada disso, porque ele acabou de nascer. Então, ele estaria aqui nessa fase aqui de concepção. Então, da mesma forma, não adianta você esperar de uma startup, num PowerPoint, você começar a falar de KPIs muito avançados. Qual que é seu CAC, né, custo de aquisição do cliente? Qual que é o seu lifetime value do seu cliente? Qual que é o seu lifetime value? Não adianta você falar nessas coisas, porque você não sabe, você não tem cliente ainda, você acabou de começar. Então, o que você apresenta no início, ele vai evoluindo ao longo do tempo da mesma forma que uma criança, né? A hora que a criança já tem 10 anos de idade, se ela não souber falar, não souber escrever, já é super preocupante. Você vai ter alguma coisa errada ali. É um adulto, está formado, se ele não estiver trabalhando, se ele tiver com algum problema, enfim, são expectativas diferentes do que você espera de cada ser humano em cada fase da vida. E é exatamente da mesma forma que acontece com uma startup ou com uma empresa em geral, né? Então, quando você vai apresentar o seu material e você está nessas fases de início e concepção, um ponto fundamental, obviamente, né, o time de founders, quem são esses fundadores, quem são esses empreendedores, que não tem nada, são só eles no início, tem um peso enorme. A ideia, né, qual que é a ideia, qual que é o projeto, qual que é o sonho grande, tudo isso passa a ser fundamental nessa primeira fase, nessa fase de ideação, né? À medida então, quando você vai apresentar esse tipo de material, falando com o investidor semente, ou com anjo, ou friends and family, ele é um tipo de material que a gente vai passar por ele. Quando você dá um passo a mais, você avança e a empresa já está numa fase de escalada, você já tem clientes, você já tem uma equipe comercial, você já investe em marketing, existe uma série de outros pontos importantes. Não adianta só você falar do seu sonho, quem são os investidores, os empreendedores e tudo. Você tem que começar a mostrar índices, mostrar números, né? Seus principais KPIs, indicadores financeiros, projeções, eles passam a ter uma necessidade de serem mais complexos e mais profundos, para que a pessoa possa avaliar como é que está sendo a gestão e uma série de outros pontos. Então, aqui eu pus um resumido, né? Depois a gente vai aprofundar, para vocês terem uma ideia. E à medida que a empresa já está mais madura, vão evoluindo esses números de indicadores, né? Uma empresa já super madura, pegar um exemplo bem extremo, né? Pegar uma Apple. Uma Apple, se fosse fazer uma apresentação, ela não iria falar o que é o produto dela, o que ele faz, mostrar um iPhone. Isso aí todo mundo já sabe. Uma Apple, para as pessoas investirem nela, elas olham o balanço, né? Olha como é que está ali o crescimento, o lucro, EBITDA, esse tipo de coisa. Porque todo o resto já é praticamente dado ali, né? E você descendo de um topo desse para baixo, você vai também diminuindo ou aumentando a complexidade da importância dos KPIs e performance em geral. Então, basicamente, a gente falando de forma simplista, a gente tem isso aqui. Cada fase da startup de um lado, para cada tipo de investidor do outro, para um tipo de apresentação e de negócio envolvendo essas duas partes. Então, agora... Léo, Oi. Uma perguntinha rápida. Fique à vontade. Não sei se você vai abordar mais na frente. Se você for abordar, você pode deixar e responder na frente. Sobre cash in, cash out, né? Independente da fase da empresa, né? E do tipo de investidor, como é que o mercado está vendo isso? Por exemplo, a empresa está na fase de escalar e na fase de escalada já e para consolidação.
mais voltado para um venture capital, né? Tá. Como é que eles estão vendo isso? Por exemplo, 70%, 80% cash in, 20% cash out por sócio. Como é que você vê isso aí? Isso não está simpático? Ou isso está mais flexível hoje? Porque eu lembro que há um tempo atrás isso era um pouco mais... tinha uma resistência maior, né? Não sei como é que está hoje, pela sua experiência. Aqui no meu coisa não está mostrando quem é que está falando aqui. Quem que falou? Randolfo. Randolfo, vou te fazer uma pergunta, vou te devolver com uma pergunta. Se tivesse aí 1 milhão para investir numa empresa qualquer, se fosse um fundo, aí você vai investir nessa empresa. E um dos fundadores falar, investe na minha empresa. Sua empresa está dando lucro? Não. Vai precisar de quanto? Preciso de 1 milhão. Beleza, eu gostei da empresa, gostei de vocês, eu quero investir. Aí o empreendedor pega e fala para você, mas eu quero desse investimento, eu vou tirar 500 mil para mim. Eu vou tirar 200 mil, que seja. O que você iria achar disso aí? Bom, eu sabia que você poderia me responder com essa pergunta, mas eu vou te falar. Imaginemos uma empresa que esteja dando lucro, tá? Ela não esteja dando prejuízo, ela dá lucro. Outra história. Aí é Entendi. outra história. Então, o cash out não fica muito fora, não. Pode ser negociado. Tá, então vamos lá. Uma empresa que está precisando de caixa para crescer e que não dá lucro, o foco dessa empresa tem que ser 100% cash in e fazer ela dar lucro, porque é o que quer. E o investidor quer que o empreendedor se mate ali, né? Ele não quer ver um empreendedor líquido com dinheiro, trocando de carro, de apartamento, de barco. Ele quer ver o empreendedor se matando ali, é o que ele quer. Se a sua empresa já é uma empresa que ela já é lucrativa, aí é um outro estágio, aí é um outro momento que aí você pode fazer outros tipos de negociação. Você pode, por exemplo, chamar um sócio e falar, tem essa empresa aqui, ela dá X milhões de lucros por ano, você quer ficar meu sócio? Quero. Quanto custa? Vamos chegar num valuation, sei lá, falar um número qualquer. A empresa vale 10 milhões. Ok, então você me dá 5 milhões e se é sócio meio a meio. Daqui para frente a gente vai... Se precisar pôr dinheiro, eu ponho junto com você. Se não precisar, não põe, a gente tira lucro. É um tipo de negociação, é um tipo de negócio. Agora, se é uma empresa que às vezes ela dá lucro, mas na hora que ela for crescer de novo na velocidade que você quer, ela vai deixar de dar lucro, né? Aí você quer chamar um investidor para esse crescimento. Aí vai muito também, o mesmo racional, entendeu? Da negociação. Da negociação. Se for um fundo de investimento, de venture, startup, a menos que sua empresa já esteja num estágio bem avançado, série A, série B, né, fazendo série C, captando aí para cima de 20 milhões, alguma coisa assim, geralmente eu não tenho visto muita gente fazer cash out, não. É muito raro. É muito raro. O seu negócio está em que estágio? Beleza. Não, a minha empresa tem 3 anos e meio de operação, ela já está, nós somos uma franqueadora, já está no momento aí de escalar, ainda no momento de escalada, né? Eu não posso dizer consolidado, embora já temos quase 30 franquias já em operação em 7 estados. Ela já vem dando lucro, não é lucro exorbitante, mas a operação dela é a vitária já há bastante tempo. E às vezes a gente pensa, né? Por isso o interesse aqui nos seus ensinamentos, de um movimento de crescimento com estrutura própria mais rápido, né? Ao invés de, porque quando você cresce com franquia, você cresce dividindo o bolo, né? São investimentos que você divide ali o seu rendimento. E a gente já foi orientado até por um fundo que gostou muito do modelo, mas achava que a gente não deveria crescer como franquia, deveria crescer como estrutura própria, né? Dividir menos o lucro, né? E com isso rentabilizar mais a operação. O Semenzato saiu comprando as franquias lá, né? Estão comprando muita coisa de volta. Semenzato. Inclusive, o meu sócio já foi sócio dele em uma outra operação. Bacana, próximo dele. Mas esses aí são meio complicados. Os tubarões aí são meio complicados de mexer com eles. Os olhão deles são muito grandes. É verdade. Mas, enfim... Mas é isso, assim, no caso do seu negócio, que já é lucrativo, já tem uma escala, é possível pegar um cash out, sim. É possível. Porque beleza. Você já tem um negócio... Eu sei que não é muito simpático o cash out, mas ele pode ser trabalhado, né? Pode ser conversado, né? Pode. Eu não traria ele nas primeiras reuniões, não. Sim. Vai despertando o interesse ao máximo, no final você joga, mas eu quero X milhões na minha mão aqui.
Agora, tirando Private Equity de Venture Capital e Seed, qual deles são mais simpáticos com cash out? Nenhum deles, né? Nenhum deles. Porque, como eu disse, você viu que a hora que eu falei a diferença do interesse do private equity para os de baixo, né? Um, ele quer tirar retorno, lucro e tudo, uma empresa sustentável. Então, para ele, isso aí faz sentido, porque ele está pondo dinheiro, ele vai ganhar uma participação maior da sua empresa que dá lucro em troca desse recurso. Já o venture, ele não quer, ele quer crescimento acelerado em rápida escala. Sim. E venture, geralmente esses venture capital, não sei quais deles são muito focados em franquias, esse tipo de coisa. Porque a diferença é que venture capital... Na verdade, poucos são focados em franquias, não gostam muito de franquia. Poucos, né? Porque... eles vão nessa linha de você deixar de ser franquia, começar a comprar suas franquias e ter estrutura própria, entendeu? A linha deles é essa. Geralmente, se for investir, eles direcionam para isso, entendeu? Não, bacana. Vai mais ou menos, né, o que eu tenho em mente aqui com, né, o que a gente conversa, com esses fundos todos, é bem nessa linha mesmo. Beleza. Mas beleza. Então, Léo, opa. deixa eu pegar uma carona aí nesse questionamento do Randolfo, para a gente fazer um valuation, tendo esse cenário de uma empresa que já existe, está gerando receita, e fazendo um valuation aí baseado em múltiplos, né, de faturamento. Quantos anos de faturamento você consideraria aí? Tem gente que fala de 3 anos, tem gente que fala de 5 anos. Pela metodologia para trazer valor presente? De valuation? Em torno de 5 anos, né? A gente vê o pessoal fazendo muito 5 anos aí. 3 anos é pouco, né? Também depende do estágio da empresa. Se for muito inicial, é um prazo menor. Se for mais longo, se a empresa já for mais madura, já for mais previsível, é um prazo aí em torno de 5 anos. Falar de 5 anos tem que ser uma empresa que tenha mais história para contar, né? Isso. Mas beleza, vamos lá. Essa pergunta do Dado, interessante essa pergunta. Em cima da pergunta dele, o modelo de negócio, a escalabilidade dele influencia nisso também, Léo? Oi? A escalabilidade do negócio dessa empresa influencia nessa questão também dos anos? Sim, influencia. Ô, Léo, não seria legal ir a apresentação adiante e a gente depois tirando as dúvidas? Vamos lá, vamos fazer isso. No final, a gente deixa no final, a gente abre e a gente vai tirando todas as dúvidas, então. Isso. Beleza, vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente resumindo, né, os 3 passos para conseguir o investimento. Então, o primeiro passo é o passo da preparação. É você preparar o seu negócio. Se você for conversar com qualquer pessoa, que seja um amigo, um parente, um conhecido, você tem que estar preparado. Não adianta você chegar no escritório de alguém para apresentar alguma coisa, falar, tem uma ideia fantástica, tem essa coisa aqui, vai dar muito certo, vamos crescer muito. Você tem que mostrar alguma coisa. E quanto mais profissional você for a sua preparação, suas projeções, seu material, seu deck, né, o que a gente chama de deck de captação, que é um material. Um deck de captação nada mais é do que um plano de negócio focado em levantar recursos, né, que ele tem todo esse storytelling que a gente vai falar dele logo mais, para você conseguir levar essa jornada, para você conseguir convencer alguém. Então, quanto mais bem preparado esse deck for, quanto mais bem preparado seu material, suas projeções forem, melhor vão ser suas chances. Porque se o seu potencial investidor vê aquilo ali e não despertar interesse, se ele não achar bacana, se ele não confiar, você vai perder aquele cara, aquela oportunidade, você não vai ter ela de volta. Porque você não demonstrou o mínimo de profissionalismo naquilo que você está fazendo, né? Então, a primeira parte é essa parte da preparação, já a gente dá uma mergulhada nela. A segunda parte da preparação, uma vez que você tem seu material, sua empresa, ela toda muito bem desenhado, desenvolvido, tudo muito bem apresentável. Você tem que buscar os investidores, o perfil de investidor correto para o seu negócio. Porque também, como a gente viu nas pirâmides ali anteriores, se você for falar com o investidor errado, não quer dizer que seu negócio é ruim, quer dizer que você não falou com o investidor correto também. Porque mesmo você estando dentro do range de investimento correto, você precisa apresentar o tipo de material correto. É você se preparar com aquele material adequado,
de acordo com o estágio de maturidade da sua empresa e buscar investidores que buscam aquele tipo de investimento também. Depois, no final, eu falo para vocês como nós estamos conseguindo ajudar bastante nisso com o eCapitay Connected, né, que é um sistema que vai linkar isso aí. Porque na hora que você sai para fazer o roadshow, ele é trabalhoso porque você, às vezes, não conhece muito investidor, não conhece muito fundo. Aí você fala, quem que investe em app? Vamos falar de software, por exemplo, sistemas. Mas o cara investe em fintech, agrotech, agtech, healthtech. O que esse cara faz? Cada um tem um perfil, e-commerce. Aí, no caso do franquias, não adianta você ir num fundo de seed venture que investe em tecnologia falar de franquias. Não adianta também nem vice-versa, né? Então, você entender esse contexto todo, né? A segunda parte. E, por fim, a terceira parte, resumindo aqui, é a parte do fechamento. Então, o fechamento, ele é aquele onde se amarra tudo, né? A negociação, quando você recebe um term sheet, o erro que eu vejo muitas vezes o empreendedor cometendo é ele achar que, a hora que ele receber o term sheet, ele vai ligar para o advogado dele depois e vai negociar, e vai conseguir que o advogado ajude ele naquilo. Só que o grande problema é que, quando você recebe um term sheet, você já negociou quase tudo que tem nele antes de receber ele. E você vai negociando um bate-papo, igual nós estamos aqui. Quanto que vale sua empresa? Vale 9 milhões. Pre-money ou post-money? Fala, pre-money. Quanto você quer? Eu quero 5 milhões. Então 9 era pre-money. Se for pre-money, era 4 mais 5 para virar 9. Se for post-money, é 9 mais os 5. Então, você tem que saber esses termos, né? Aí o cara vai falar de conselho, de umas 26 principais termos, que esses termos é o que vai amarrar toda a relação societária e jurídica. Só que são questões comerciais. Quantos conselheiros ele vai ter, o seu stock option dos funcionários, se você vai ter vesting nas suas ações, a preferência de liquidação em caso de vender a empresa, quantas vezes o investidor tem que receber aquele dinheiro antes de você receber, quantos vai ser corrigido com juros, você vai ter que pagar de volta se der errado, vai ser uma debênture conversível. Então, tem uma série de questões que parecem ser jurídicas, mas que não são. Elas são escritas de forma jurídica, mas elas são questões comerciais, e societárias e econômicas. Então, esses são os 3 principais pontos que têm que ser muito bem vistos, que têm que ser muito bem aprofundados durante uma captação, para que ela dê certo até o final. Porque, assim, qualquer desses estágios, né, o alinhamento de expectativa, por exemplo, você, durante uma captação, como é que ela ocorre? Você começa a conversar com as pessoas, com investidores, né, marca uma série de reuniões e vai apresentando, e vamos supor que você leva aí 3 meses, né? Você falou com o primeiro cara que vai gostar do negócio, aí ele fala, semana que vem meu sócio está viajando, na outra o fulano está de volta, passou um mês. Aí você já tinha apresentado uma coisa. Aí você vai apresentar para outro sócio. Aí vem mais não sei o quê, passa mais um mês. A hora que você vê, já deu 90 dias. Aí nos 90 dias, ele vai te mandar um term sheet, né? Ele vai te mandar uma proposta. Aí, depois que você recebeu essa proposta, vai ter toda a fase da due diligence, né? Que ele vai auditar tudo que você disse, auditar os números, a empresa, falar com alguns clientes, falar com fornecedores, funcionários. Ele vai entender o todo. Vai puxar a ficha dos empreendedores e da empresa. Se qualquer coisa estiver errado nesse período, se qualquer coisa que você apresentou não estiver batendo, isso vai minar a confiança e provavelmente você vai perder o deal. Agora, tem um outro ponto que acontece muitas vezes também, que é o alinhamento de expectativa de crescimento. Então, você fala, eu estou com essa empresa, estamos aqui em janeiro, eu estou fazendo 100. A hora que a gente chegar em março, eu vou estar fazendo 200. Em julho, 500. Final do ano, eu vou estar fazendo 1.000. Aí, já passaram esses 90 dias, ele vai olhar. Falou, você estava fazendo 100, você falou que está fazendo 300. Está fazendo 300? Aí você fala, não estou fazendo 120. Falou, mas então você não está cumprindo o que você prometeu aí no seu term sheet, né? Então, assim, não quer dizer que você tenha que crescer. Quer dizer que quando você apresenta um plano, um deck de captação, um plano de negócio, você tem que apresentar aquilo que você vai conseguir entregar nos próximos 180 dias, né, 200, sei lá, um período que você consiga cumprir aquilo ali. Por mais que eu cumprir, seja não faturar nada. Talvez você pode falar, eu não faturo nada, vou continuar sem faturar nesses próximos 90 dias.
é só investimento em plataforma, ou em reforma, ou no que for que estiver investindo, e eu vou começar a faturar daqui 90 dias, 180 dias. Então, você tem que ser, obviamente, otimista, né? Até para empreender precisa ser otimista, senão você não empreende, mas você tem que ser realista, tem que ser algo que você consiga entregar. Porque nesse momento, você está iniciando uma relação de confiança com esse seu potencial futuro investidor. E se essa confiança for traída de qualquer forma, esse negócio cai. Porque o term sheet, né, o contrato de proposta de investimento, ele é non-binding, né, que é dito que é não vinculante. Ou seja, até você assinar os contratos finais, que vão acontecer em torno de 90 dias depois do term sheet, o fundo pode desistir por qualquer razão a qualquer momento. Então, essa expectativa, ela está muito bem gerenciada, desde a preparação, a forma de apresentar, ao roadshow, ao fechamento do negócio. Então, tudo tem que acontecer de forma natural, de forma... né, não pode ter solavanco no meio do caminho, a coisa tem que fluir. Então, esse eu diria que é um dos maiores segredos de você gerir um processo de captação. Você conseguir coordenar e manter essa expectativa alinhada com o que você está apresentando. Porque se isso desalinhar, perde a confiança no negócio e você pode perder o investidor. Então, agora nós vamos falar dos passos, né? Então, aqui, dentro desse primeiro passo, a preparação, nós vamos falar o que é fundamental que você tenha, né, dentro de um material, dentro da sua preparação, né? Um deck de investimento. Então, um deck de investimento, ele é um material, um PowerPoint, um PDF, que ele tem aí, ele deve conter algo entre 12, 20 páginas, estourando. Não é bom que seja muito grande isso aí. E ele tem que ser um material que ele realmente desperta o interesse. Ele tem que ser um material que ele seduz o seu potencial investidor a querer marcar uma próxima reunião com você. O deck, ele não é um material que a pessoa vai olhar e vai investir nele. Ele não é isso. Ele é um cartão de visita do seu negócio, seu, para ele marcar a próxima reunião, para você explicar em mais detalhes o que é o seu negócio. Então, esse deck ele vai circular pelo WhatsApp, pelo e-mail. Esses investidores conversam muito entre eles. Então, eles conversam, eles falam, conversei com a empresa tal, você já viu fulano da empresa tal? Então, eles conversam, esse deck vai rodar. Então, muita gente preocupa também, fala, eu vou, para mostrar meu deck, eu vou pedir para assinar um NDA. Pessoal, isso não existe. Assim, ventures, pessoal, ninguém assina NDA por uma questão muito simples. Eles olham milhares de negócios por ano. Eles não estão querendo abrirem nada, eles estão querendo investir em alguém que faça, que eles acreditam que façam. Então, não adianta você achar que eu tenho um SaaS, uma health tech de não sei o quê, mas se eu te mostrar, você não pode investir em nada. Ele não vai assinar nada disso, ele não vai nem te receber se você pedir isso aí. E, ao mesmo tempo, ele também ele quer um empreendedor, ele tem o dinheiro para fazer, ele não quer ele fazer. Então, é algo que vocês não deviam perder muito tempo com isso. Até porque ideias sem execução, né, não tem validade nenhuma. O que importa é a execução. E aqui nesse deck você não vai apresentar também nenhuma grande sacada por trás do seu negócio, algum detalhe, muita coisa você vai deixar para falar depois. Ele tem que ser realmente algo bacana, que seduza, seja sexy, que mostre o potencial do negócio, da equipe, de tudo, mas que você não tem nenhum problema em deixar ele circular. Porque quanto mais ele circular, melhor é para você. E ele tem um formato, que ficou um formato, né? Um formato, uma sequência lógica, que os fundos gostam de ver, porque todo mundo apresenta dentro dessa sequência lógica, e que é muito recomendado que vocês sigam essa linha, né? Às vezes muda uma coisinha ou outra, mas a sequência lógica é essa que está aí. Então, o primeiro ponto, né? O que é a primeira parte que você tem que ter dentro de um plano de negócio? Você vai apresentar o problema, né? O que é aquela dor que você está propondo, né? O que é aquela dor que você está propondo resolver? Então, você vai começar a falar sobre isso aí, de uma forma simples, rápida, porque isso muitas vezes tem um tal que a gente fala de elevator pitch, né? Que é um pitch que você faz em 1 minuto, 2 minutos, né? O tempo do elevador circular para a pessoa querer marcar a reunião. Então, essa parte do problema e a solução que você traz para esse problema
ela tem que ser muito objetiva. Se você demorar muito tempo para conseguir explicar qual que é o problema e qual que é a solução que você está trazendo para esse problema, você provavelmente não está com o seu poder de síntese ao máximo do que você tem que estar, porque tem que ser rápido, você saber explicar isso aí. Depois, o que é fundamental para os fundos entenderem também? O mercado, né? Qual que é o mercado que você atua, qual que é o tamanho do mercado. Então, depois a gente aprofunda nisso, né? Tem umas siglas aí que chama TAM, SAM e SOM, né? Que é o Total Addressable Market, né? O tamanho geral do negócio, do mercado. Depois, qual que é aquela parte do mercado que você vai atacar. Se a gente falar de hotel, você fala, ó, vou abrir um hotel, uma hotelaria, que é o mundo inteiro, quantos hotéis tem? Ah, não, mas eu vou abrir só na cidade de São Paulo, só no Itaim. Ah, e do Itaim, quantos por cento de hospedagem você vai conseguir ter? Aí é o SOM, né? O Obtainable Market. Então, tem uma metodologia de você começar a calcular, entender esse mercado. E, mais uma vez, cada um tem um tipo de negócio. A gente está falando de negócio tradicional, a expectativa de crescimento é uma, né? Se você for abrir uma rede de lojas, restaurantes, franquias, você vai ter aquela forma de crescer ali por regiões e multiplicar as franquias. Se é um sistema de software, uma startup de tecnologia, que você tem um potencial de escala muito grande, porque uma vez que o produto está montado, é só buscar cliente digitalmente, você tem que avaliar um outro tamanho de mercado. Então, nesse ponto é muito importante ter isso claro, qual que é o seu potencial de mercado. Porque aí, nesse potencial de mercado, você já vai ter uma questão muito importante para entender qual que é os fundos potenciais que vão investir no seu negócio. Porque se o seu é um negócio nichado no mercado pequeno, vários fundos não vão investir. Por outro lado, você tem outros tipos de investidores para aquele tipo de negócio. Então, é importante esse alinhamento, conseguir casar e bater uma coisa com a outra, né? Depois vem qual que é o seu modelo de negócios, né? Você vai vender o quê? Uma assinatura, um produto, um serviço, um software, um SaaS. Então, vem como que você vai ganhar dinheiro com aquilo, com mídia, né? Tem uma série de formatos aí que é importante que o investidor entenda qual que é o seu modelo de negócio. Então, isso tem que estar muito bem definido. Por mais que você esteja no início, isso tem que estar muito claro para o investidor. Depois a gente passa para modelo de vendas, né? Que é toda a parte de como é que você pretende ganhar mercado, você vai crescer isso, de que forma? Mídias sociais, outdoor, televisão, rádio, equipe de vendas, porta a porta, né? Qual que é o seu modelo de vendas que você tem ali? O sétimo ponto é a parte de concorrência. Então, assim, eu estou passando rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia do todo, mas para cada slide, para cada parte dessa, existe uma série de pontos de atenção importante, que depois a gente vai aprofundando, mas para você entender como mostrar. Porque, mais uma vez, eu sempre repito, a captação é um storytelling. Então, você tem que ter um storytelling interessante. Esse storytelling, ele tem que fazer sentido do início ao fim, para que dentro daquela tese que você quer mostrar, daquela tese que você quer apresentar para o seu investidor. A concorrência, né? A concorrência, ela existe de várias maneiras, né? Você tem aquela concorrência direta, de alguém que faz exatamente o que você faz, e você tem as concorrências indiretas, né? Se a gente parar para pensar um restaurante japonês, ele olhar no bairro, quantos restaurantes japoneses tem? Aí ele pode identificar, sei lá, mais 2 ou 3. Só que qualquer outro restaurante é um concorrente dele também. Qualquer empresa de delivery também é um concorrente dele. Um teatro, um cinema, pode ser um concorrente dele. A pessoa vai optar por fazer um ou outro. Então, é saber identificar essa concorrência dentro do seu mercado, né? Usar ferramentas para que você consiga deixar isso de maneira bem clara. E aqui muita gente erra também, às vezes algum sistema, alguma coisa nova, a pessoa fala, não tem concorrente nisso. Né? A pessoa às vezes quer omitir a concorrência. Isso é super ruim, até porque não tem nada que não tem concorrência. E se você não conseguiu identificar a sua, provavelmente é uma falha sua do seu processo de identificar a concorrente, porque ela existe. Então, os fundos sabem, os investidores sabem disso, e é importante que esteja muito claro. Aqui, mais uma vez, né? Quando você está trazendo um investidor, se der tudo certo, ele vai ser seu sócio. E a última coisa que você vai querer é ter um sócio que entrou na sua empresa e, de repente, ele não confia mais em você. Porque você vai ter um problema societário. Falar, você me falou uma coisa lá atrás, né? Vamos supor que você pega um investidor que confia e não olha tudo e investe.
Aí ele vai falar, mas você me falou um punhado de coisa ali que não está correto. Então, assim, você está trazendo um sócio, você tem que ser totalmente transparente, honesto com tudo que você está apresentando, porque senão você vai inevitavelmente ter um problema societário depois, não vale a pena. Então, aqui tem que estar tudo muito claro. Etapas de crescimento. Etapas de crescimento principalmente para a empresa que queima caixa, né? A gente chama os milestones, né? As etapas ali. Startups, empresas que queimam caixa, que vão precisar de múltiplas rodadas, é muito importante você calcular isso aqui direito e você ser transparente quanto a essas etapas. Porque o que acontece? A gente vai falar depois, acho que na próxima aula, em mais detalhes sobre a curva J, alguns KPIs, né, de captação. A curva J, ela é o quê? É um J, né? Você imagina aqui que você está na captação, você está gerando 0 de receita, desenha um papelzinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem tempo e recurso. Ó. Então aqui começa uma empresa. Não, na verdade isso aqui é aqui, ó. É aqui embaixo. Você começou gastando, aí aqui tem o máximo de recursos que você vai precisar, e depois, em tese, ela está dando lucro aqui. Muita gente faz uma curva dessa, na hora que vai plotar um gráfico de receita. E ele fala aqui, ó, estou precisando aqui de 1 milhão aqui, ó. Estou precisando de 1 milhão. Aí você fala, mas essa empresa ela já vai dar lucro aí, depois você nunca mais vai precisar de dinheiro? Não, essa aqui é a série Seed, eu vou fazer a série A, a série B. Mas não faz sentido, esse gráfico faz o menor sentido, então, porque você está me falando que você vai gastar isso e depois você vai bombar de crescimento. Então, suas contas estão totalmente erradas. Às vezes a pessoa fica sem graça, né? Ela não sabe, é a primeira vez, ela fala, se eu mostrar para o cara que eu estou pegando 1 milhão, depois eu vou precisar de mais 5, de mais 10, de mais 15, ele não vai investir. Mas não, você tem que ser muito claro quanto ao que você vai precisar. Você vai falar, eu preciso de 1 milhão agora. O que você vai fazer com esse 1 milhão? Quanto tempo ele vai durar, né? O que a gente chama de quanto tempo você tem de pista ali. Você falou, eu vou gastar 100 mil por mês durante 10 meses. Deve ser captar mais ou menos por uns 18 meses, para você ter prazo para as coisas. Vamos supor que você vai gastar aí 70 pau por mês. Você vai gastar em quê? Bom, vou contratar desenvolvedor, vou ter uma equipe comercial, vou investir em marketing, ter um investimento ali, vou gastar isso aí. E aí, o que você espera acontecer nesses 18 meses iniciais aí? Nesses 18 meses eu espero ter 100 clientes, esses 100 clientes vão estar gastando R$500 por mês, então eu vou estar gerando 50 mil de faturamento por mês daqui a 18 meses. Tá, e quanto você vai estar custando? Vou estar custando esses 70 mil, 80 mil. Então você continua queimando 30 mil de caixa ali, continua. E o que você espera fazer lá? Não, lá eu vou fazer uma rodada maior de 5 milhões, porque aí eu já vou ter passado da ideação do modelo, aí eu quero crescer com um faturamento de 1, 2, 5 milhões por mês. Então, ali eu vou precisar de outra rodada. Então, o investidor, ele sabe, nesse momento, que essa primeira rodada, se você estiver fazendo uma série Friends and Family, Anjo, né? Você vai precisar de outras. E isso tem que estar mostrado ali. Você não pode omitir isso aí, fazer né? Planilha aceita tudo. Não adianta você fazer uma planilha fantástica ali, bonitona, porque qualquer pessoa que entende o mínimo disso aí vai saber que essa planilha está totalmente desconectada da realidade. E nesse momento você perde essa oportunidade. Então essas etapas de crescimento, elas têm que estar muito bem casadas com uma projeção bem feita, uma projeção séria, que assim, você vai errar a sua projeção, todo mundo sabe que você vai errar, mas ela pelo menos você tem que achar que você tem que sentir que é possível fazer aquilo. Pode errar para mais ou para menos, ninguém acerta a projeção, mas não dá para você mostrar uma projeção que não existe, uma projeção que você sabe que você não vai fazer. Ela tem que ser uma que, se der tudo certo, você chega próximo dela. Então, essa é a etapa de crescimento, né? Depois a gente tem ali a parte do diferenciais, né? Os diferenciais seus e da sua equipe, né? Por que ele deve investir em você e não no seu concorrente? O que seu produto é diferente daquele? O que são os pontos que você faz de forma diferente? Então, isso aí tem que estar muito claro também, porque esse é um momento da tomada de decisão que o investidor
Vai falar, ok, eu gostei, parece que o problema existe, a solução parece interessante, tem mercado para isso, o modelo de negócio é atrativo, a concorrência, acho que dá para a gente ter nosso espaço e tudo. Agora, é igual, o que ele faz é igualzinho. Então, vamos supor que eu quisesse abrir um similar ao iFood. Eu vou abrir um produto de entrega de restaurante. Qual que é o meu diferencial? Eu vou abrir um igual, falar, eu entrego, você pode escolher vários restaurantes, tem motoboys, pô, por que alguém vai investir em mim? Se for um negócio idêntico a algo que já existe, não tiver diferencial, a pessoa não vai investir, porque já tem um líder no mercado, já tem alguém que já faz aquilo, né? Então, isso é muito importante, né? Depois a gente vai para o time. Seu time, sua equipe é fundamental também, né? Uma coisa que fundos não gostam, na época da BB Store, eu fundei ela com a minha ex-mulher, na época, a esposa. Eu que, na verdade, eu que geria a parte toda e ela fazia a parte comercial, compras e produto. E nesse momento esses dias eu até li um artigo, a questão de ser marido e mulher deu certo lá, mas é algo que quando é familiar não é o ideal, não é o que eles buscam, porque obviamente sabem que pode dar problema de relação, né? Pode ter divórcio, ter parentes, né? Pai, filho. Então esse tipo de coisa não é que é impossível, não é que não vai acontecer, mas se tratando de venture, de seed money, de investidores profissionais, se tiver mais sócios fora da família, eles gostam, eles acham importante. Da mesma forma que você abrir uma empresa de tecnologia e você não ter um sócio de tecnologia, é muito ruim, porque não tem ninguém que vai dar vida na tecnologia daquela empresa, né? Não tem alguém que vai varar várias noites, a pessoa vai ter o salário dela, vai ali, às vezes você vai dar um stock option, mas não é a vida dela. Então, assim, para quem está abrindo empresa de tecnologia, eu já dei muita mentoria. Aqui dentro do eCaptei mesmo, aí, os 400 empreendedores que estão em diferentes estágios, vários têm esse problema de não ter a pessoa de tecnologia, porque você trazer um sócio para a área comercial, para a área financeira, é mais fácil do que trazer para a tecnologia. Então, você contratar na parte comercial e financeira é mais fácil do que você contratar um CTO, que hoje em dia é mais difícil. Então, é importante esse grupo de founders ter essa sincronia, né? O investidor olhar e falar, ó, aqui essa empresa está coberta, tem um cara foda de tecnologia, tem um cara foda de comercial, tem outro foda de gestão. Então, isso é muito importante quando vocês estiverem em uma fase inicial, vocês pensarem em trazer para junto de vocês pessoas para serem sócios nessa jornada, né? Agora, se você já tem uma empresa, ela é sua, ela já acontece, está tudo certo aí, é outro estágio, é outro momento, também tem investidores para esse tipo de coisa, e você tem, nesse caso aí, track record, né? Sua empresa já está acontecendo, está dando certo, então é mais fácil também de conseguir. Depois, no 10, a gente entra em necessidade de caixa. Essa parte é onde, para isso, você vai precisar, caso você não seja especialista em finanças, em projeção financeira, esse tipo de coisa. Você tem alguém que te ajude, a gente aqui dentro do eCaptei, a gente dá esse material todo, como é que ele funciona bem, mas se você não for muito da área, é importante que você tenha alguém que te ajude a fazer esse tipo de projeção, né? Montar um DRE, montar isso tudo, né? Para você chegar na necessidade de caixa. Então, necessidade de caixa e informações financeiras são paralelas, né? A necessidade de caixa ela é um output, né? É uma das informações ali dentro do financeiro. E, por fim, dentro desse modelo aí, a gente tem a parte os apêndices e anexos específicos a esse plano de negócio. Existem, pessoal, muitas formas de fazer um deck. Uma delas que eu uso, até um negócio nosso que a gente tem de loteamento, um negócio de loteamento muito grande, nós estamos fazendo em Campinas. Ele vai ter aí 9.000 e poucos lotes. É um empreendimento que a gente desenvolveu uma tecnologia para a construção das casas, para essas coisas, e a gente fez um vídeo desse produto. Então, o que era, né? Porque a pessoa ela baixa o aplicativo, consegue contratar tudo através do aplicativo. Então, era difícil explicar isso. Então, nós fizemos um vídeo. Depois vocês entram aí no eCaptei, lá no fundo tem um videozinho lá do Mais Vida, que é um negócio nosso, nós captamos aí, para essa primeira fase, 65 milhões. E fizemos um vídeo e fizemos um deck em paralelo também.
Para esse caso, a gente até estruturou um modelo de investimento, porque depois a gente vai entrar mais a fundo em formas de você trazer um investidor, né? Como eu queria um investidor family offices que gostavam de investir em real estate, eu dividi o negócio em properties, né? Em ativo, a propriedade, né? Quem quer ter ativo fixo ali investido em real estate, e a parte de sistemas e aplicação nós não trouxemos investidores para ela, é toda nossa. Então a gente trouxe investidor que queria aquela garantia real do imobiliário e deixamos a outra para nós. Então existem formas de você balancear também. Às vezes, conforme for o seu tipo de empresa, você já tem uma empresa grande, uma empresa tradicional, uma indústria de alguma coisa, e você está querendo desenvolver um novo produto, um novo ativo da empresa. Você pode estruturar de forma que você busque um investidor só para esse negócio. E a sua empresa, que já acontece aí, ela não envolve no deal. Então, isso também é super válido em vários casos, né? Aqui, ó, a gente entra no estágio de investimento. Então, isso aqui é só um gráfico para exemplificar aquilo que eu falei no início, das fases, né? Então, esse gráfico aqui, eu tinha até esquecido que ele ia estar aqui, eu desenhei a curva J num papel aqui, mas ela está aqui, ó. Aqui a gente tem um fluxo de caixa, né? Início, então aqui a gente tem concepção, fase da startup, né? Estágios iniciais, crescimento, maturidade. Então, o fluxo de caixa dessa empresa, ele vem aqui, ó, você está queimando caixa, aqui praticamente, ó, a receita em verde aqui, você não tem nada de receita. Aqui no estágio inicial começa a ter uma receita, mas o buraco de caixa é grande. Aí aqui, ó, essa receita começa a crescer, você começa, digamos que isso aqui fosse uma conta corrente garantida, né? Você estaria começando a cobrir essa conta sua, aqui ela retornou o dinheiro investido, aqui você já está em crescimento e expansão da empresa, ó. Aí a partir daqui você vê que a curva de crescimento, ela é menos acentuada, né? Aqui ela é uma curva rápida, ó. Aqui na maturidade ela já cresce menos. Aqui ela cresce às vezes 2, 3, 4, 5 vezes ao ano. Aqui ela cresce 50%, 60%, 70%, 40%, depende da maturidade da empresa. E aqui você tem seu fluxo de caixa ao longo do tempo. E para cada fase, para cada uma dessas fases aqui, você tem um tipo de investidor. Então, para essa de concepção, como eu disse lá atrás, ó, menor que 2 milhões, Friends and Family, anjos. Obviamente, o valor do Friends and Family depende do seu Friends and Family, né? Se tiver Friends and Family com muito dinheiro, é o tanto que eles quiserem pôr. Mas, em geral, né, se tratando de tecnologia, é mais ou menos nessa linha aqui. Então, valor de investimento, estágio, né, validação. Aqui a gente tem semente, né, seed investment, entre 2 a 10 milhões. Então, é nessa fase de validação do modelo de negócio e mercado. Depois, aqui, ó, passa o bastão de novo aqui, ó, entre 10 e 50 milhões. Aqui tem vários, aqui sobe, aqui pode para 100, 200, mas, né, pus uma média aqui. Scale up, gestão. E depois você entra no private equity, que já é dessa fase de maturidade. Ou aqui entra um IPO, entra outro tipo de exit, né? Então, esses aqui seriam os principais pontos. Antes da gente encerrar aqui, já estamos chegando no nosso tempo, a gente vai continuar na quarta, mas eu queria, um ponto que eu acho muito importante também, é que assim, quando você resolve fazer uma captação, agora falando para quem é startup de tecnologia, quando você resolve fazer uma captação, você resolve trazer um investidor de tecnologia, venture capital, né, que vai chegar nele para sua empresa, você tem que ter muito claro na sua cabeça que é um negócio diferente do que você trazer um sócio que talvez você já tenha tido em outro negócio. Você, de repente, trouxe um amigo, você, né, um conhecido, um investidor, falou, você quer ser meu sócio na empresa, né? O exemplo da franquia. Eu estou com essa franquia, eu estou querendo um sócio, mas essa rede de franquias, estou querendo um sócio, mas, ao mesmo tempo, eu já dou lucro, a empresa já tem um tamanho considerável, e eu estou querendo um pouco de liquidez. Então, eu topo você ficar meu sócio, eu topo te vender 20% da sociedade. Nessa sociedade, só que eu quero 5 milhões na minha mão, porque eu quero um pouco de liquidez, eu quero isso, por isso que eu estou querendo trazer um sócio, e mais 5 milhões na empresa, para a gente dar uma crescida nela. Esse tipo de sócio é um sócio que, a partir do momento que ele entrar na sua empresa, que vocês assinarem um contrato, vocês vão estar sempre do mesmo lado da mesa.
O que isso significa? Isso significa, a menos que vocês briguem, é claro, qualquer outro negócio que vocês vão fazer dali para frente, com um investidor, com um banco, com qualquer coisa, vocês vão estar negociando de cada mesa e o próximo entrante do outro lado. Quando você traz um investidor venture, né, mercado investidor de risco, ele nunca vai estar do mesmo lado da sua mesa. Provavelmente nunca, a maior parte das vezes não vai estar. E eu já explico por que não. O investimento, essa empresa de rápido crescimento, startup, vocês imaginam assim, vocês dirigem aí seu automóvel, vai viaja no limite da velocidade da pista, 80 por hora, 100 por hora, e vocês fazem aquilo ali cumprindo as exigências da lei. Aí vocês estão pedindo para alguém ser um investidor para vocês entrarem numa equipe de Fórmula 1. Aí vocês são contratados para a equipe de Fórmula 1, você entra no carro, senta lá e sai dirigindo a 80 por hora. O chefe da equipe vai falar, você está louco? É para você dirigir a 300 por hora. Aí você vai falar, não, mas eu posso bater o carro, quebrar o carro, morrer. Fala, não tem problema, você está aqui para ganhar essa corrida. É para você dirigir a 300 por hora. Esse é o que você tem que fazer. Você tem que ganhar essa corrida, e essa corrida é você tornar líder na sua vertical e tudo mais. É outro game. E esse game que vocês estão entrando, né, caso entrem, ele é um game que ele existe uma data de saída. Um fundo, como é que funciona um fundo? Eu vou falar com muito detalhe sobre fundo na próxima aula, mas em termos gerais, um fundo, você capta dinheiro de outras pessoas para você gerenciar e investir naquele tipo de empresa. Esse fundo, imagine que você põe dinheiro num fundo. Imagine que você vai lá e você vai pôr 1 milhão num fundo de venture do seu dinheiro. O que eles vão te falar? Os LP, né, Limited Partners. Ele vai falar, você vai pôr esse 1 milhão aqui comigo, eu vou te devolver esse dinheiro em 8 anos. Não, 8, se eu precisar desse dinheiro antes dos 8 anos, você não vai pegar. 8 anos o dinheiro vai ficar comigo. Durante os 4 primeiros anos, eu vou investir em 20 empresas de tecnologia. Aí, depois desses 4 ou 5 primeiros anos, eu vou desinvestir, ou seja, eu vou vender a participação do fundo nessas empresas. E é dessa participação que vai vir um lucro que eu vou distribuir para você e os demais investidores. Então, o fundo tem que necessariamente ter um momento de exit, de saída. Isso significa que ele vai fazer a pressão necessária tanto para o crescimento da empresa nesse curto período de tempo, quanto para que exista um evento de liquidez. Esse evento de liquidez pode ser um IPO, né, se a empresa chegar no tamanho que permita, pode ser uma venda para um estratégico, né, vai vender a sua empresa para uma outra empresa maior que viu um potencial de sinergia nisso, ou pode ser para vender para outro fundo, mas alguma coisa vai acontecer. Em várias desses eventos de liquidez, as chances é que o CEO saia da empresa nesse período, que ele também venda. Se for um IPO, às vezes não, ele continua ali por um tempo. Se for uma venda estratégica, ele vai ter, às vezes, um novo stock option e ele vai ficar preso ali na empresa por mais 3, 4 anos para entregar aquilo para o novo comprador. Mas um evento de liquidez que mude essa relação, ela vai acontecer. Isso faz com que a dinâmica do setor ela aconteça de forma que desalinhe que o fundo não vai estar do lado do investidor, do empreendedor, na maior parte das vezes, porque o empreendedor está olhando para a empresa no longo prazo, ele, né, ele gosta daquilo, faz aquilo da vida, ama a empresa e tudo, e o investidor não, ele está olhando o retorno. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, só para a gente finalizar, para vocês entenderem isso. Imagina que eu estou começando uma empresa agora, eu e mais um sócio, estamos iniciando essa empresa, aí eu resolvo captar R$1 milhão nela, com valuation de 4 milhões ali. Aí o post-money é 5, o investidor ficou com 20%. Aí passou um ano, a gente conseguiu um novo investidor, a gente vai precisar de 5 milhões dessa vez. Aí eu falo, 5 milhões, essa empresa vale 20, né? Faz as contas todas lá, chega no valuation de 20. Então, o novo fundo vai colocar 5 mais 20, 25, ele também vai ficar com 20%. Então, os empreendedores que tinham 80, nesse caso, vão diluir, vão perder mais 16 aí, o fundo que tinha 20 vai diluir dos 20, vai perder mais 20%, vai para 16, todo mundo dilui. Então, o fundo A que entrou o seed ali ficou feliz, o anjo, entrou o seed agora, está todo mundo feliz. Aí vocês imaginam que depois que entrou esse fundo, entra um terceiro. Aí o terceiro fala assim,
eu topo comprar essa empresa agora por 30 milhões. Aí você olha para o seu sócio e fala, nossa, 30 milhões já, a gente aqui está com 64% da empresa, nós vamos colocar no bolso aí próximo de 20 milhões. Aí o fundo anjo que entrou pega e fala, nossa, top, eu coloquei lá atrás 1 milhão, estou com 16% disso aí, também já vai me dar 5, 6 vezes o retorno. Aí o último fundo que entrou, ele vai olhar e falar, não, eu não topo vender por 30 milhões. Fala, como assim? Fala, não topo, porque eu acabei de entrar a 25, eu não consegui meu múltiplo de 3, 4 vezes que eu prometi para os meus investidores, eu tenho um veto aqui, eu vou vetar esse deal. Aí fica os empreendedores querendo fechar, o primeiro fundo querendo fechar, está alinhado nesse caso, e o terceiro fundo desalinhado. Então, começa essa dinâmica, aí pode, né, se tivesse acontecido esse exemplo, no início do ano, vem uma pandemia, a empresa seca de caixa, não vende, quebra e dá tudo errado. Então, o que acontece é que você passa a ter novos sócios com interesses específicos que vão variar de acordo com cada fase do momento que ele entrou na sua empresa. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro para todo empreendedor quando ele vai entrar no momento de captação, ele saber que é outro game, é outro esporte, não é o mesmo esporte, não é a mesma coisa. É um negócio de rápido crescimento, de alta performance, né, falando de startup de tecnologia, e que demanda seu foco não vai poder ser só em administrar a empresa, ele vai ter que ser também em gerenciar esses alinhamentos com os investidores, gerenciar a expectativa para novas captações e entregar esse crescimento proposto em cada uma das captações. Então, pessoal, assim, para essa aula de hoje aqui, era para abrir esse conceito todo, eu acho que aqui a gente conseguiu dar uma passada, né, bem superficial, mas que eu acho que já deu para dar uma desenhada no todo. E a ideia na quarta e quinta-feira é a gente aprofundar em cada um desses pontos. Então, agora, se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade aí. Passa no chat. Quero agradecer, Léo, porque é fantástico tudo que você passa para as pessoas, assim, generosamente. Né? No caso aqui, eu estou com o João Paulo, que é meu esposo, né? Eu estou no Brasil, ele está nos Estados Unidos e moramos lá, inclusive, nos Estados Unidos, que você sabe muito bem que é uma outra cultura extremamente diferente, né? Mas eu quero agradecer muito, porque realmente você coloca amor e empenho naquilo que você passa nas suas aulas. Então, eu agradeço e ansiosa para as próximas informações. Desculpa, qual que é seu nome? É Selva Marum. É estranho o meu nome, mas é isso mesmo. É selva, de mato, floresta. Selva Marum. Muito obrigada. Obrigado, viu? É um prazer, é uma honra. Assim, eu já venho fazendo isso há muitos anos, né? Empreendendo. Eu conheço bem você. Eu venho estudando você há algum tempo e por isso eu estou aqui observando e assim, captando todo o seu know-how. Muito obrigada, muito obrigada. O que vocês fazem? A empresa de vocês é de quê? Na verdade, nós somos pesquisadores, somos cientistas e estamos dentro de uma university nos Estados Unidos. Nós temos já um produto que acompanha alguns labs dentro dos Estados Unidos e tudo isso. Eu sou matemática, meu marido é engenheiro da computação, é pura tecnologia. Né? E temos uma empresa de engenharia, sim, mas em stand-by. Então, assim, tudo isso, obviamente, observando todo o mercado brasileiro para um futuro. Né? Então, você está sendo, assim, extraordinário para nós. Né? Porque você sabe que dentro do lab, do departamento universitário, é outra situação. Nós temos o apoio do governo. Lá é muito diferente que aqui, né? Qual estado você está? Qual universidade? É Mississippi. É University of Mississippi. Ah, que bacana. Oxford é a cidade, né? Então, assim, o que você precisar também do nosso lab lá, por favor. Bacana, Selva. Muito obrigado. Fico muito feliz. Você viu, tem um livro, né, que eu conto em detalhes essas coisas todas, do Zero ao Exit, você que está por aí. Guardei tudo. Guardei tudo. Tenho guardado, aliás, uma pasta com o seu nome. Então, assim, está ótimo, sensacional. Por favor, vou até deixar depois o meu... Você pede para o teu pessoal, acho que é Guilherme,
entrar em contato para pegar o nosso e-mail, o nosso contato, e, por favor, nos use também. Ok? Muito obrigada. Desculpa a extensão de áudio. Imagino, muito obrigado. Quem mais tem perguntas, pessoal? Dúvida? Léo, tem uma dúvida aí. Quem fala é Glauco, tá bom? Ô, Glauco, tudo bem e você? Beleza. Vamos lá, o momento que a gente está passando aí ele é bem atípico, né? Que é um momento de transação pandêmica, que muitas empresas explodiram no sucesso e uma grande maioria aí, com esse giro financeiro aí, saiu bem prejudicada, né? Sim. A nossa empresa aí vinha mostrando um potencial enorme de crescimento. Estou achando o áudio baixo. Tá baixo? Para mim tá bom. Tá bom. Então, nós abrimos a empresa aí no final de 2017 e vinha com um crescimento excelente, né? E aí, com essa pandemia, os números sofreram uma queda enorme, que a gente teve que pivotar muito rápido até o nosso produto mesmo, né? E é onde que vem minha dúvida aí. Na apresentação do pitch deck aí, para investidores, tem sido muito prejudicial. Você está apresentando aí esses números pré e pós-pandemia, tendo em vista que teve esse déficit muito grande, mesmo com esse início promissor. E a dúvida vem porque a gente ainda tem uma incerteza muito grande quanto o comportamento do cliente vai voltar ao normal, né? Então, a gente fica sem saber se estava no momento de procurar o investidor, se a gente deve esperar os números voltarem para o mesmo crescimento, ou apresenta o pré e o pós para ver que o potencial é ótimo, né? O que você me fala a respeito disso aí? Então, você consegue segurar até mostrar essa curva de subida? É possível para você segurar? Como é que está seu momento de caixa aí na empresa? Então, o caixa está chegando no limite, né? E a gente fica em dúvida se a gente gasta esse nosso resíduo aí de caixa para poder tentar dar uma crescida ou se vai em busca... A empresa está queimando caixa, ela não é lucrativa, não. Hoje ela está dando um lucro muito pequeno. E antes o lucro era genial, né? Tá. Então, só para esse tipo de coisa, é sempre bom você tentar se colocar no papel do outro, né? Do investidor, você se colocar no sapato dele. Então, assim, você imaginando você no lugar do investidor olhando seus números, né? Você está mostrando que seus números eram ótimos e caíram. Aí, se ele resolver entrar agora na queda, o primeiro ponto negativo é que ele vai pagar bem menos do que ele pagaria lá na subida, né? O segundo ponto é que ele vai entrar num risco maior. Ele vai falar, eu vi subindo, vi caindo. Eu quero esperar ver uma tendência de alta, né? Então, assim, se você conseguir segurar um pouco e fazer essa reversão, né, apontar o seu foguete para cima de novo, é ideal, é melhor. Agora, se você não tiver outra alternativa, eu cortaria os custos no limite, seguraria, esperaria virar o ano, dar uma melhorada e iria na sequência fazer essa captação. Agora, se não tiver alternativa, não tem alternativa, né? Você tem que jogar com o que você tem. Então, mostrar, né? Mostrar no seu deck que houve o crescimento, então o potencial está ali demonstrado, houve a crise, o que é normal, todo mundo, né? A humanidade toda está passando nesse momento aí, e que, assim, que passar esse momento, a tendência é de alta de novo. Mas, obviamente, se você conseguir já mostrar a hora que tiver virada, é melhor, mas se não tiver, é isso. É você mostrar para ele falar, o negócio é bom, olha como é que ele vinha. Aqui eu tive esse percalço, e a oportunidade que você está tendo de entrar e ser meu investidor, ser meu sócio, é exatamente porque eu tive esse percalço. Senão, nem teria essa oportunidade, eu não estava nem buscando captação, porque o negócio estava lucrativo. Agora, deu uma apertada aqui, eu preciso de caixa. Você tem interesse nessa oportunidade? Então, é ser transparente também, né? Ser bem franco com a pessoa. Beleza, é isso aí. Oi, Léo, tudo bem? Eu que posso falar? Pode, quem que está aí? Kalila? Carlos Santos. Oi, Carlos. Tudo bem? Primeiramente, parabéns. Conteúdo extremamente útil. Obrigado. Profundo e muito válido. Que bom. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é, como é que nós fazemos um evaluation de uma startup
que não tem um faturamento alto no momento. Tá. E quais são os métodos aplicados, né? Tem fluxo de caixa, etc. E a segunda pergunta é como é que se define um percentual de participação dos investidores nesses diversos estágios da empresa, capital semente, venture capital, seed money, como é que você vê isso? Beleza, as duas perguntas são relacionadas, inclusive. Existem, aqui dentro, a gente apresenta depois, né, dentro do método aí, com mais detalhes, 6 metodologias de valuation. Tem as básicas, que algumas funcionam para um tipo de empresa, outras para outros, né? Empresas mais maduras, você tem um fluxo de caixa descontado, você tem um EBITDA descontado, com múltiplo de risco que ele projeta quanto que vale. Empresas, indústrias, tem um ativo, tanto o valor do ativo, né? Empresas de loteamento, de imobiliárias, tem o valor do ativo. Então, cada uma tem uma. As startups, quando você está iniciando uma startup de tecnologia, que ela está no zero ali, existem algumas contas, né? Umas contas um pouco mais complexas, Black and Scholes, tem algumas coisas que alguns fundos utilizam, mas existe muito um método que chama scorecard, tem um outro método que chama um método comparativo, e tem um outro que não é nem sei se tem o método VC, né, que foi proposto por Harvard, que é o método que muitos usam, e só que no final, além desses métodos todos, o que você percebe, eu vou ver se eu trago na quarta-feira, é que existe uma média de quanto que paga para sair do zero. E dentro dessa média, varia por setores, por tipo de startup, por região, né, Brasil, Estados Unidos e tudo. O que esses investidores eles olham muito nessa hora? Principalmente no início. Eles põem um valuation onde o valor que o investidor, que o empreendedor está precisando, que ele não dilua muito além, né, dos 15%, 20% ali numa primeira rodada, porque se ele for precisar, nesse caso, de série seed, venture e tudo, de maneira com que o empreendedor chegue no final dessa temporada de captação aí, dessa crescimento da startup, com uma participação relevante, né? 30%, 40%, alguma coisa assim, porque senão o empreendedor desanima no meio do caminho. Então tem algo que eles fazem, apesar da resposta, porque eu vou ter que entrar muito a fundo para explicar isso aí, mas existe essa parte. Agora, a outra de scorecard, o que o pessoal vê? Eles veem empresas, né, dependendo do estágio que está a startup, similares a essa empresa, em outros países, ou em outros setores, mas algo que fazem coisas similares, e olham por quanto que elas estão sendo tradeadas, né, que elas estão sendo negociadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de SaaS, essa empresa de SaaS minha faz 1 milhão por mês, e tem uma margem bruta aí de 60%. Eles vão olhar quanto está sendo tradeada, essa empresa de SaaS está sendo tradeada aí, negociada, né, entre 9 e 12 vezes faturamento, por exemplo, se ela tiver lucrativa, se ela não tiver, em torno de 6 a 7. Então, tem alguns números. E o que os fundos fazem? Eles pegam várias metodologias dessas, umas 3 ou 4, e calculam e chegam numa média, mais ou menos, para fazer um double check, né? Ó, essa aqui está falando que vale 5 milhões, essa outra 6, essa outra 4,5, e eles fazem uma média no final. Aí, juntando a sua segunda parte da pergunta, né, quanto que eles ficam de participação, isso vai depender do volume que estiver sendo captado e do valuation, né? Porque quando você faz uma captação, o que é feito são emitidas novas ações. Então, se a empresa tem 1.000 cotas e cada cota vale R$1.000, a empresa vale R$1 milhão, a hora que ela for emitir mais 500 cotas, a R$1.000 também, as 1.000 mais as 500 vai ter 1.500 cotas. Então, quem tem essas 500 cotas passa a ter 1/3 da empresa. Então, o que faz o valor que é aportado na empresa é um ativo. O quanto vale a outra empresa é outro ativo. Aí você tira a média, né? Você tira o prorata de cotas novas emitidas, vai dar o número da participação de cada um. Aí na próxima aula eu vou falar sobre cap table também. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cap table. Vai deixar isso mais claro. Léo, Oi, Léo. Excelente, obrigado. Nada, prazer. Kalila, pode falar. Oi. Vai, Kalila. Obrigada. Na verdade, a minha pergunta era ao contrário do Glauco. Eu tenho uma startup há 1 ano, nós fizemos o lançamento dela em novembro,
E só que a minha startup caiu nas graças da mídia e a gente já saiu em mais de 50 lugares, inclusive na Isto é Dinheiro, na Home da UOL. E aí o que acontece? A minha startup ela é muito jovem, muito embrionária, e a gente já recebeu 3 propostas de investidores justamente porque ela é pioneira e ela teve um crescimento em um mês que nem nós esperávamos. E aí acontece que eu não tenho como valorar o valuation de uma empresa que se iniciou agora, praticamente, e eu estou um pouco receosa porque a gente já recebeu propostas e eu estou nesse momento, Léo. Será que você pode me dar uma força? Coisa boa, Kalila. Esse é o tipo de problema bom de ter. Pois é, mas eu tá me tirando um pouco do sono. Bacana. Então, sim, manda depois uma mensagem aí para a gente fala com mais detalhe aí. Essa fase sua é uma fase super boa de estar realmente, mas ela exige bastante atenção, né? Porque é a fase que você está negociando seu ativo, né? Tudo que você fez até agora, você já deu o primeiro passo, que é um passo bem difícil de conseguir investidores, você ainda tem alguns investidores, então existe uma série de estratégias que você pode trabalhar para gerar uma espécie de um leilão aí, né? Para você chegar no máximo do que você vai conseguir com essa empresa. E dá para a gente também dar uma calculada e entender mais ou menos, de acordo com o estágio que sua empresa está, quanto que ela vale. Fala, ó, ela vale mais ou menos nesse range aqui. Vamos fazer um trabalho com esses investidores, gerando a tal da FOMO, né? Fear of Missing Out lá, para ver, para pegar o máximo para conseguir levantar o máximo de valor da empresa, né? Para você se diluir o mínimo possível. E depois disso também é muito importante. Você já recebeu os term sheets? Você já está com eles em mãos? Não, ainda não. A gente vai começar as rodadas. E eu vi as propostas a partir do próximo mês, de janeiro. Mas eu tenho uma reunião agora, acho que para ouvir um investidor na quinta-feira. Não, legal. Então agora essa fase é super importante, porque tudo que você disser agora e começar a fazer essa negociação, já vai começando a montar esse term sheet seu, entendeu? Então, em cima desse term sheet é a proposta final ali, e que é o que eu falei no início, né? O que acontece daí para frente, o advogado, na hora que ele aparecer, você já negociou essas coisas. Então, é importante não errar nesse momento. Mas vamos fazer isso aí, depois manda uma mensagem direta ali para a gente, e eu te auxilio aí com a nossa equipe aqui para ver como é que a gente consegue te ajudar. Mas na quarta e quinta eu vou passar um pouco mais sobre isso, mas como o seu caso é mais emergencial, né, digamos assim, é importante não errar nesse momento. Tá, joia, Léo. Obrigada pela força, viu? De nada. Você está nos grupos do WhatsApp, tudo? Tô no grupo. Legal. É só você me mandar uma mensagem lá, a gente fala. Bacana, obrigada. De nada. Léo, Randolfo, novamente, a última pergunta. Vamos lá. É minha, né? É o seguinte, na fase seja o investidor seed ou venture capital, como o mercado está meio nervoso, eles estão realmente procurando mesmo empresa para investir, via de regra tem algumas etapas aí, você deve falar nas próximas apresentações. Mas eles estão exigindo, por exemplo, auditoria independente no due diligence, para poder avaliar com mais precisão os números e ter certeza de que aquilo ali é realmente a veracidade dos números para investir, ou está uma coisa menos formal, diríamos assim? Não, como está isso, de regra? Todo mundo faz due diligence, todo mundo faz. Obviamente, se você for uma empresa muito embrionária, não é seu caso, o seu é das franquias, né? Sim. Vai ter uma due diligence, uma boa empresa, vai ter tudo no detalhe. Assim, quando é startup muito no início, não tem muito o que olhar, né? Mas a pergunta é a seguinte, eles estão exigindo auditoria independente? Auditoria é bom. Se você for auditado, se você já for auditado, é melhor. Desculpa, eu entendi você falando, eles fazer a due diligence deles, né? Se você for auditado, é melhor. Você já tem um selo, fala, olha, sou auditado pela empresa tal. Aí é ótimo. Até numa outra empresa que nós temos, a Rich, que a gente adquiriu, era uma operação americana, a gente adquiriu, eu estou como co-CEO nessa empresa também, e a gente está, nesses dias, a gente falou, não, vamos pôr auditoria, porque você já tem um selo, você está auditado, está tudo certo. No caso dela, nós não estamos nem captando, a gente mesmo que investiu ali.
Mas mesmo assim é bom, porque você já fica o selinho ali. Não precisa ser das top 5, que são muito caras, né? Sim. A Baker e Chile é uma boa, que tem um custo-benefício bom, tem que dar uma cota. Nós estamos até cotando, depois eu posso trocar com você aí o que nós achamos interessante também. Beleza. Valeu. Bacana. Pessoal, mais uma pergunta, aí a gente faz a gente já vai Léo. quarta. Léo. Oi. Boa noite, Janaína aqui. Léo, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu trabalho na área de cirurgia plástica. Hoje tenho alguns grupos de Facebook que tem em torno de 9 milhões de seguidores. Eu tenho 120 grupos de WhatsApp. Percebi que é uma área que não tem crise nesse período de pandemia. Muito pelo contrário, os médicos que eu trabalho, os consultórios bombaram mais ainda consultas online, né? 93% da população quer realizar algum tipo de cirurgia plástica. A gente já fez uma pesquisa de mercado. Eu criei um aplicativo nessa área. Hoje eu tenho 9 milhões de pessoas que eu posso divulgar a minha empresa, um produto de R$8 para cada pessoa, para que ela possa realizar a cirurgia plástica dela. Eu só não estou sabendo mensurar o valor desta empresa. Eu tenho uma pessoa que quer investir, mas eu não sei quanto cobrar para ele que está vindo agora. Fora que eu venho acompanhando você num período de alguns meses para cá, né, para montar o meu pitch, e eu estou um pouco perdida nesse pitch. Todo mundo diz que é um produto de vasto crescimento, até porque, infelizmente, por conta de um lado é bom para mim, ruim para outros, essa questão de bullying, faz com que todos os jovens hoje cresçam com a ideia de corrigir alguma coisa do bullying que eles estão sofrendo. E isso deixa os consultórios em gerais lotados. Então, hoje eu não sei como agregar valor nesse pitch que eu estou montando para a empresa, para esse investidor. Ele viu uma viabilidade ali de crescimento muito grande. Hoje a gente cresceu, com a pandemia, 340% nas consultas. Uau. E agora, o meu 2021 lotado de cirurgia plástica já fechado. Mas você é uma médica ou você é uma agência? Eu não sou a médica. Eu tenho uma empresa de intermediação cirúrgica. Eu encaixo para os maiores cirurgiões plásticos do país. Uma empresa de agendamento online para médicos, é tipo isso? Também, presencialmente online. E nesse meio eu percebi que é uma área que não há crise. Então eu criei um produto para fornecer para 83% da população carente que não pode realizar essa cirurgia plástica porque não tem condição, capital financeiro para pagar essa cirurgia. Tá. Então, o meu produto corresponde a R$8 por mês e eu vou atender 83% da população brasileira, mediante uma pesquisa que a gente fez. Mas eu só quero trabalhar hoje nos 4 maiores estados consumidores de cirurgia: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bacana. Ainda que eu tenha pessoas em outros estados. E também acabei de abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque lá a população latina e os brasileiros em si são grandes consumidores de cirurgia plástica. O Brasil, em 2018, passou para o primeiro lugar. Né? Nós éramos o segundo lugar no mundo. Hoje nós somos o primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo. Então, eu tenho um vasto crescimento com esse produto que eu criei. Eu nem tinha noção dessa questão que vocês falam aí, que a startup, você cria uma solução para um problema. Aí eu mandei fazer um aplicativo para ficar mais fácil para atingir as pessoas que estão fora dos meus grupos em si. E hoje eu estou um pouco meio que perdida nisso aí. É muita coisa para mim. Eu criei também, em paralelo, um e-commerce na área de cirurgia plástica e os quiosques espalhados nos shoppings. Então, hoje eu preciso mesmo... Agora vem a minha pergunta. Você faz mentoria à parte? A gente pode apresentar e você fazer uma mentoria disso? Tá, vamos conversar. Manda uma mensagem para a gente conversa a respeito disso aí, a gente conversa com mais calma aí, mas eu vou fazer o que for possível para ajudar vocês também. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Parabéns aí pelo negócio. Boa noite. Obrigado, boa noite. Pessoal, bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, quarta-feira, 19 horas nós também, eu vou aprofundar um pouco mais nesses temas, aí depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como é que dá para aprofundar ainda mais em cada ponto. Se vocês quiserem até lá, até quarta-feira, não sei quem já viu, tem no Tinder, quer ver? Como é que chama, gente? Peraí. Tem no negócio da Amazon, Kindle. Quem quiser ler o livro, aqui, esse livro eu escrevi, ele foi o Romero do Red Point, Buscapé, até que fez o prefácio, que eu dou bastante detalhes de parte de negociação. Comprou? Que bom. Então, dá para vocês darem uma aprofundada nele. Eu conto a história de tudo, BB Store, das minhas empresas, e dou um pouco de detalhes. Aí que ele é uma base de uma parte das coisas que a gente dá no eCaptei do método Incem. Então, fica aí para quem quiser, tem
Vocês entraram ele tem físico também e tem no Kindle da Amazon. Mas aí depois a gente fala com mais detalhes, mas é um pouco de material e a gente vai mandar mais material para vocês irem assistindo aí, terem mais conteúdo até a quarta-feira. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. E até já. Até quarta. Tchau. Abraço. Abraço.